E depois os nossos líderes da Impacto Digital vêm da cidade do Ambris e o outro vem da cidade de Quimbele. A cidade de Quimbele pertence ao IS e a cidade do Ambris pertence ao Bengo. Estas duas cidades cruzaram-se de forma aleatória para formar então aquela que hoje é uma empresa que está a fazer sucesso a nível nacional, fundada efetivamente em Cacoaco. Dizer que há uma ancestral que é esta, que dá origem àquilo que é a história. Todos nós, antes de tudo e mais alguma coisa, nós temos uma história. É preciso aprendermos a valorizar a nossa raiz antes de chegarmos e colocarmos, tal como disse aqui a nossa mestre de cerimônia, antes de colocarmos os fatos, por sabermos que de facto aqui tem um ar-condicionado muito forte. Nós temos uma história. E muitos de nós abandonamos as nossas raízes. Aí está uma das ancestrais que de facto, por causa dela e de outros, houve uma combinação de fatores a nível do Bengo e a nível do IS. Só que as cidades, como não apresentavam soluções para a mudança de vida destas famílias, as famílias então decidiram entrar num caminhão, como vocês podem ver, onde juntaram todas as coisas e partiram rumo à cidade capital de Luanda. E é para dizer que a pessoa sempre está certa. Às vezes é o lugar que está de facto errado. Por isso, sempre que tivermos que definir aquilo que desejamos na vida, devemos olhar primeiro para o lugar do nosso investimento. Quem são os nossos primeiros investidores? Estes dois jovens, que daqui a pouco vou mostrar-vos, tiveram como primeiros investidores Deus, mas depois vêm os segundos investidores, que são o pai Domingos Simão, a tia Maria, a mãe Sofia, Francisco e o pai Agostinho. Nestes dois casais, nós podemos identificar, por um lado, os pais do jovem Pedro Simão, que se chama Peter Mann. E o outro lado está os pais de Avelino Paulo, que podemos também conhecê-lo de Primo Alves ou Billy. Mas há uma coisa que ninguém sabe, é que estes dois jovens, podemos passar, eles fazem parte de uma geração de jovens da Boa Esperança que então decidiram dar corpo a uma ideia, e essa ideia se tornou um projeto viável, sustentável e que dá emprego neste momento a mais de 40 pessoas. Primeiro, o Peter era o talentoso. O Peter desenvolvia artes gráficas, só para terem uma ideia, no PowerPoint. Quem conhece PowerPoint? O Peter começou no PowerPoint. No PowerPoint criou artes que fez evoluir para outros programas, fundamentalmente o CorelDRAW. Depois é que passou para o Adobe Illustrator e todos os outros programas de artes gráficas. Muitas das vezes, você, quando faz um curso de informática, ignora aquela aula de PowerPoint. Por quê? Porque na tua cabeça está a grandeza. Deixa convidar a sua memória com uma frase muito simples: quem começa grande é monstro. Nós precisamos começar do pequeno. Depois vem então o Alves. O Peter, enquanto estava a fazer muito sucesso, depois do PowerPoint saiu para outros programas. O Alves começa a seguir a badalada, só que havia uma concorrência. Concorrência é bom. Muitas das pessoas
querem matar o concorrente. Não precisa. Você precisa salvar ou fazer parceria. E foi isso que o Alves pensou. O Peter já brilhava no Kikolo, na Boa Esperança, lugar onde eu também crescemos todos juntos. Então havia um diferencial. Enquanto o Peter estava no bairro, mas servia a cidade, o Alves começou a criar artes para o bairro. E aí a concorrência era tanta que o Alves começou a ser muito mais conhecido que o Peter, porque o Alves servia ao bairro. E o que é que aconteceu? O Alves decidiu então efetuar uma parceria. Foi até ao Peter e perguntou se o Peter estava interessado em desenvolver ou criar uma gráfica. O Peter, um bocado mais achado, para aquelas pessoas que o conhecem, um bocado mais reservado, a estilo Steve Jobs. O Peter ignorou o Alves por um momento e depois seguiu caminho. Só que o Alves estava a fazer muito sucesso e o sucesso do Alves começou a incomodar a concorrência. Os dois eram designers, gráficos, então o Peter começou a ficar preocupado. Mas o Alves, que é o Avelino Paulo, ele foi o maior idealizador do projeto Impacto Digital. Por quê? Porque o Alves, ele estudou no INE, terminou o ensino médio e nunca trabalhou numa empresa. Nunca foi empregado. A partir do momento em que ele termina o INE e o curso de informática, eu lembro-me que mesmo eu estando e nascendo cá em Luanda, e o Alves vindo do interior de Quimbele, o Alves tinha uma dinâmica muito acelerada, que ele aprendeu primeiro informática do que eu. Depois o que o Alves fazia? O Alves escrevia muito rápido. Eu comecei a me apaixonar pelo jornalismo quando via o Alves a escrever rápido. Por isso, não ignora quem vem de trás. Não ignora quem vem de uma outra província. Os de Luanda, como se só dizer, às vezes nos comportamos como um bocado de arrogantes. A arrogância tapa, quebra a oportunidade. Então, o Alves, que deu-me o link de escrever rápido no computador, ele ensinou-me, vou partilhar para vocês, o curso de informática que eu fiz. Ele me disse assim: primo, pega um teclado que não tem fio, não tem cabo, estragado, e começa a digitar qualquer texto que vem da tua mente e escreva. Vai sair em alguma tela? Não. Mas o que vai acontecer é que você vai conhecer o teclado. E eu aprendi com Alves. Nasci no Miramar, cresci no Kikolo, mas aprendi com quem veio do Quimbele. Por isso, o Alves, enquanto é o ser da humildade, o Peter era o homem mais rigoroso, não dava confiança a ninguém. Mas há um computador ali que vocês podem ver, é o primeiro computador que o Peter vendeu-me. Quando o Peter estava a se desfazer dos equipamentos, vendeu-me esse computador, mas o Peter já tinha uma marca. Chamava-se Peterman Designer. Essa marca ficou muito conhecida nos anos 2000, nos anos 99, 2000, lá para o começo do segundo milênio. E é daí onde o Peter faz essa exposição com papéis numa feira na cidade. O que o Peter fez? Todas as artes, panfletos, ele imprimiu e começou a colou nas paredes, numa placa, e fez a exposição dos trabalhos de artes gráficas. Ou seja, quando você sabe para onde vai, para onde pretende chegar, você tem definido os seus propósitos, você alcança o resultado e não se preocupa com a interpretação dos outros. E aí, o Peter então e o Alves tiveram que realizar uma coisa que é muito importante na liderança: treinar novas pessoas. E aí, no próximo slide, nós vamos ver o Alves andava sempre com um irmão e o Peter andava também com um irmão.
Os dois ficaram influenciados, trabalham no Impacto e se tornaram o que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas o teclado que eu tinha feito referência é aquele que eu aprendi a escrever rápido e a me tornar um jornalista que, no Novo Jornal, enquanto os colegas escreviam um texto, eu, do Kikolo, escrevia 4 textos por semana. E isso é que nos fez destacar. E aprendi com o Primo Alves. E, de seguida, nós podemos dizer o seguinte: a vida nem sempre foi uma desgraça de espinhos. A vida é aquele pedaço da história que você tem que não precisa se envergonhar dela. Muitos de nós vamos continuar no mesmo lugar, a fazer as mesmas coisas, porque temos vergonha da nossa história. É verdade. É verdade. Algumas pessoas não sabem falar o português. O Alves não sabia falar português. Para aquelas pessoas que conhecem quem vem do Quimbele, eles têm uma fonética muito forte do ponto de vista cultural que rouba toda a boa expressão do português. E o português mesmo não é nosso. O português foi-nos imposto. Então, mas havia um bullying muito forte porque nós queríamos ser civilizados. Então queríamos expressar bem, não falar as nossas línguas locais, e era esse o denominador comum que definia quem era importante e quem não era importante. E muitos do que falam bem português hoje estão no bairro, cansados, sentados, não levantam, ficam ali e são os maiores delinquentes dos nossos bairros agora. Expressam-se bem, mas não evoluíram. Então, nunca sinta vergonha da sua história, pois é o que traça o verdadeiro destino da sua vida. Agora, a pergunta que não se cala é o que vamos falar. Vamos falar de liderança. De forma muito básica, liderança são habilidades que levam a 2 caminhos: motivar e inspirar. Se aqui ninguém está a motivar-te, se o líder não está a inspirar-te, este líder não está a ser líder, está a ser chefe. O chefe é aquele que manda. Chefe que sabe. Só ele que manda. Exato. É verdade. Tudo ele que sabe, tudo ele que manda. Então, isso não é liderança. A liderança precisa inspirar e precisa motivar as pessoas a caminharem pela direção do propósito. Porque também há líderes que não têm um plano devidamente traçado. Líderes que não entendem de planeamento estratégico. Líder que não entende que antes de partir para a ação precisa primeiro planear. E depois o que acontece? Líder começa a transpirar, corre daqui, corre dali. Líder é que atende a visita, líder é que é o protocolo, líder é que atende o telefone, líder é que faz as artes gráficas. Isto não é liderança, isso é chefia. E é uma das principais atitudes que um líder precisa ter: inspirar e motivar. A seguir, a liderança, para além de inspirar, precisa buscar metas. Não vamos caminhar no escuro. Propósito feito, definido, metas também definidas. E as metas devem ser devidamente calculáveis, devem ser uma meta realizáveis, devem ser metas quantificáveis, devem ser metas que podemos metrificar, repetir. Quer dizer, se a meta não tiver números exatos, também não é meta. Então, é daí que a meta, na tradução, pode ser caminho, pode ser propósito, pode ser objetivo. Então, quando a liderança tem de haver objetivos e devidamente focado no trabalho, na doação e no poder simbólico. Quando falamos de liderança, estamos a falar de quê? De atrair. Quantas pessoas hoje conseguiram inspirar? Quantas pessoas hoje conseguiram inspirar? O silêncio, naquela altura que dávamos aula, indicava que ninguém conseguiu. Então, aqui há um outro elemento muito importante.
que é sugestão. O líder, ao invés de fazer, o líder precisa treinar a equipa sugerindo soluções. Um método de liderança muito forte é: aprenda a dizer ao teu liderado quantas soluções ele tem antes de você apresentar uma solução. Exato. E daí então nasce a impacto digital. O próximo slide. Nasce a impacto digital no dia 19 de junho de 2014. A Impacto Digital tem uma equipa de mais ou menos 38 efetivos e tantos colaboradores, que podem rondar já nos 40, 50 colaboradores, e 78 mil horas de trabalho. A Impacto Digital trabalha com soluções voltadas à identidade visual, corporativa, letreiro, estacionário, decoração, stand, brindes corporativos, fachada e muito mais. Eu vou mostrar aqui o resultado do trabalho da Impacto, que é os clientes que hoje estão a dividir a Impacto. O Matapalo, Clínica Sagrada Esperança, as Salinas, Alfabeto, Catoca, Indiama, Nova Agrolíder, Toyota, Ministérios e muito mais. Para dizer o quê? Do Quimbele, partiram jovens do Quimbele e do Ambris que chegaram no Quicolo. E no Quicolo nunca saíram de lá. A tia Maria vive lá. Os pais também do Alves vivem lá. A mãe do Alves também vive lá. E embora os pais sejam falecidos, mas as mães vivem lá. E a empresa se encontra ainda no município de Cacoaco. Agora eu vou dizer o seguinte: temos preconceito de Cacoaco durante muito tempo. Cacoaco é um lugar de bandidos, Cacoaco é um lugar onde não saem frutos. Mas eu quero desafiar a audiência e dizer assim: Cacoaco é dos municípios de Luanda que mais deu intelectual nesse país. E hoje já não é só intelectuais, é também empresários. Estamos a fazer dinheiro, estamos a produzir riqueza, estamos a contribuir para o orçamento geral do Estado, que é das coisas mais importantes que uma empresa pode fazer. Depois temos outra, Café 63, lá no Miramar, e temos aí também as Salinas, pode passar, temos a Salam, a quiosque da Sonangol. E paramos então na próxima foto, que é as viagens. Eu me recordo que em 2014 eu saio pela primeira vez de Angola para o Brasil, onde lanço o meu livro. E os meus de Cacoaco para o Brasil. E os meus companheiros, o Alves e o Peter, também saíram de Cacoaco para o Brasil por conta própria, sem apoio de ninguém. As nossas ações, as nossas empresas nos dão recursos para fazermos esta viagem. E aqui está, primeiro, o Alves e o Peter do outro lado, na cidade de Guangzhou, China, onde fizeram um percurso para a compra de equipamento. Isso foi no final do ano passado, para dizer que até o primeiro trimestre de 2024 terá uma capacidade de resposta maior para atender a demanda. E aí está a fotografia que segue, que é dos CEOs. Aqui está o resultado de uma empresa próspera, que é, de facto, os CEOs e as suas companheiras. São cristãos, por isso também aproveitaram efetuar o casamento. No dia 7 de fevereiro de 2024, deste ano, esta imagem representa um encontro de parceria que está a decorrer da Salam com a Impacto Digital. É uma foto muito recente para dizer o quê? Está cada vez mais atrativa, a empresa está a crescer e este crescimento representa então o caso de sucesso que a Impacto Digital tem. Quando você segue a multidão, você perde a visão, diz uma pastora brasileira. O que nós devemos fazer é focar num objetivo, é traçar uma meta, é seguir uma direção, porque se você seguir a multidão, se perde. E aqui estão algumas estratégias que levaram os irmãos que nós chamamos os primos.
inspirar os liderados, dar segurança aos liderados, despertar confiança neles, saber comunicar, sempre trabalhar com a transparência, não mentir ou nunca mentir, trabalhar a autonomia da equipa, aprender com os fracassos e investir na tecnologia e na inovação para que se realize um atendimento diferenciado. Eu disse na altura que podia apresentar-vos o que está a acontecer com os dois irmãos, um do Peter e um do Alves. À esquerda, à minha esquerda está o Bavô e à direita está o Pedrão. Se repararem, aquelas fotos são antigas e as outras são as mais recentes, para notar que, apesar do Kikolo, o brilho está a acontecer. Apesar do Kikolo, está a haver uma transformação, não só do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista financeiro e de imagem. 3 minutos, muito obrigado. A seguir, temos então o Bavô. O Bavô, ele entrou na Impact Digital, que fazia apenas artes gráficas. Estudando no Alda Lara, o Bavô criou uma inovação dentro da Impacto e essa inovação lhe fez ser hoje o diretor de artes. Não foi tráfico, nepotismo ou por ser irmão do Peter, não. O Alves começou a fazer umas apresentações em 3D que mudou completamente o rumo da Impacto. Mas o Pedrão, que investiu muito na área técnica, se tornou o diretor técnico, que é o responsável da área de produção. Ele entende da maquinaria toda que se encontra aí. Então, não é ser teu irmão, não é ser teu primo. Não precisa ser teu irmão de igreja. Você precisa aprender a ter talentos e competência para você crescer. É isso que está a acontecer na Impacto Digital. Por isso, para os colaboradores, é importante ter atitude de dono. Atitude de dono na igreja, atitude de dono no trabalho. Isso vai definir então o teu crescimento. Muitas das pessoas olham para a empresa e dizem: é a empresa do Catuva, é a empresa do João, é a empresa do Valdez, essa liderança dele, ele que se aguente. Não. Quando a tua liderança não é apoiada, a liderança do que vem a seguir não será apoiada. E se você é o próximo a liderar, pode contar que se não apoiar a liderança do outro, você estará na desgraça. Então, participe sempre dos negócios. Convertendo para a igreja, participe sempre dos encontros. Para quê? Para aprender a observar como o seu líder se comporta. Porque não é uma questão de palavra, é uma questão de comportamento. Por mais que o líder dizer tudo o que ele precisar dizer, se o comportamento dele contradiz o que ele de facto fala, é a chamada contradição, incoerência. O que falamos, não praticamos, chama-se incoerência lógica. E há um excesso de líderes que dizem para não colocar lixo no chão e são eles os primeiros a colocarem o lixo. Há líderes que dizem que não ter um parceiro ou uma parceira fora, são os líderes que namoram com pessoas fora. Então, esse tipo de liderança é incoerente. É preciso construir coerência na liderança. Depois, temos a liderança disponível. O líder precisa estar disponível. O líder precisa atender com convicção, trazer novas soluções, olhar de forma crítica, crescer o seu projeto e, acima de tudo, ter um espírito de equipa. Não é fácil falar para uma audiência dessa em pouco tempo e ser pressionado. Por isso, o meu slide está a terminar e diz assim: já avançaram até aqui? Eu ainda não estou aqui, mas podem já ter acesso ao slide. O meu estilo de apresentação chama-se storytelling. Normalmente eu tinha que ter um point para tornar o momento diferente do que se tornou. Então, temos: decida o que quer, acredita que pode tê-lo. Se você não tomar uma decisão, não terá. E muitas das vezes nós tomamos uma decisão, mas a próxima chuva da esquina já nos faz esquecer aquilo que nós decidimos. Depois temos: o segredo é ter fé e continuar a acreditar. O último slide é de Jesus Cristo, porque ele diz assim: quem quiser ser líder deve primeiro ser servo. Por quê? Porque
se você quiser liderar, deve efetivamente disponibilizar-se para servir. E um dos meus mentores, que é o pastor e Dr. Myers Moore, ele dizia assim: o maior ato de liderança acontece na nossa ausência. Líder Valdez, o maior ato de liderança não é este, acontece na ausência. É que se na ausência do líder o ministério morrer, o líder é fracassado. Onde é que está o foco fundamental dos 3 minutos? É eu continuar a falar só para deixar aqui uma sacada. É que toda liderança que fracassa é porque o líder não soube construir uma coisa importante, que se chama legado. E é preciso treinar. E os líderes angolanos têm mania de grandeza, não transmitem conhecimento porque acham que vão ser ultrapassadas. E o que é que acontece? É a estrutura dos professores que eu tive. Se eu ensinar muito a ele, ele vai me ultrapassar. É preciso abandonar esse estilo de liderança. E você só vai ser efetivamente um grande líder quando o teu ministério crescer na tua morte. Muito obrigado. Aí o mama